Achamos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. Nós continuamos nas promessas e hoje nós vamos meditar sobre a promessa do poder do Espírito Santo. Nós já falamos de tantas promessas, vamos falar dessa promessa do poder liberado do Espírito Santo. Atos 1:1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos, as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então nós vemos aqui que depois da ressurreição, período de 40 dias, Jesus aparece aos seus discípulos, se mostra a eles, conversa com eles. E o autor de Atos, Lucas, ele também escreveu o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas, E ele diz aqui no começo: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, E voltando aqui em Lucas, no capítulo 1, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 diz assim: muitos já dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato, ordenando, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então ele fala da investigação dele, ele fala da pesquisa, ele fala como ele se informou, porque ele não foi testemunha ocular, mas ele pegou essas informações. Ele escreve para um homem chamado Teófilo, como ele se dirige a ele como excelentíssimo, era uma pessoa que tinha uma condição, mas não fica muito claro quem era Teófilo, Existe muito estudo, pesquisa com relação a isso, mas é uma pessoa, ele escreve a essa pessoa, direcionado a essa pessoa para relatar tudo. Nesse início aqui ele enfatiza o ministério de Jesus. Ele começou a fazer e a ensinar. Então Jesus não só fazia, ele ensinava referente às Escrituras, mas ensinava aos seus discípulos também, em especial os apóstolos, que ele estava preparando para que fossem os continuadores da obra dele. Então eles eram preparados, eles estavam sendo ensinados, eles estavam sendo preparados, porque depois deles, eles ensinariam a outros, eles preparariam outros, como a gente vê lá na frente em Paulo, quando ele falando para Timóteo: aquilo que de mim você ouviu, transmite a homens fiéis, que transmite a outros. E esse é um processo
de transmissão de conhecimento, um processo de preparação e um processo de discipulado. Então ele destaca isso. Um outro ponto que ele destaca aqui no verso 2 até que o dia que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então ele tinha um alvo, como eu falei, a preparação e a delegação da continuidade da sua missão aos apóstolos. Uma outra questão que me chama a atenção, no verso 3 diz: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele, deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, o tema central dele ali era o reino de Deus, né? Porque esses homens, eles teriam a responsabilidade de expandirem o reino de Deus. Como ele diz lá: serão minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus trabalha com ele nesse sentido. No verso 4 e 5, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. João os batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa do meu Pai. Então havia uma promessa do Espírito Santo, e Jesus, a gente vê em João no capítulo 14, capítulo 16, quando Jesus aborda essa questão, que ele ia para o Pai, ele rogaria para o Pai enviar o Espírito Santo, que se ele não fosse, o Espírito não viria. Então havia uma promessa também em Joel, e a gente vê aqui depois quando Pedro fala isso no capítulo 2, quando o Espírito Santo vem, né? Então tinha uma promessa. E o verso 8, ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aqui está o nosso ponto, a nossa base, que é o verso 8. Promessa do poder do Espírito Santo. E é interessante porque Lucas, no Evangelho que ele escreveu, no capítulo 24, no verso 49, fala assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, Jesus falando, mas fiquem na cidade e serão revestidos do poder do alto, né? Fica na cidade, vocês serão revestidos do poder do alto. Era o poder do Espírito Santo. Então, era necessário a vinda do Espírito Santo para que o desenvolvimento da igreja se desse a partir da ação do Espírito Santo. E aí no capítulo 2 a gente vê, né, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa no qual estava sentado, e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu não vou ler o capítulo todo, mas aqui se cumpre e é descida do Espírito Santo. E aí é interessante, porque nós estamos aqui no começo da igreja, no começo do desenvolvimento da igreja, e a gente vê, a descida do Espírito Santo, a promessa se cumprir, o Espírito descer, e depois nós vamos passear um pouco aqui no livro de Atos, e nós vamos ver a ação do Espírito Santo, E o livro é Atos dos Apóstolos, tudo que os apóstolos fizeram, mas alguém disse que poderia ser Atos do Espírito Santo, porque é a ação do Espírito Santo aqui. Mas interessante que, voltando um pouco atrás, e no Antigo Testamento, nós vamos ver como o Espírito Santo já atuava nas pessoas.
como Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, manifestava a presença e atuava lá nas pessoas. Lá em Juízes, no capítulo 14, Juízes capítulo 14, nós vamos ver um dos juízes, Sansão, que era nazireu consagrado ao Senhor. Nós conhecemos bem a história dele, né? Deixa eu chegar aqui. Juízes, capítulo 14. Vamos ler 2 versículos, versículo 6. Juízes 14, 6. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nada ao pai nem à sua mãe do que fizera. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou um leão como se fosse um cabrito. E no verso 19 desse mesmo capítulo: então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Então diz aqui que ele pegou um leão, ele rasgou o leão, e ele desceu a Ascalon e matou 30 homens. Aqui diz da ação do Espírito. 1 Samuel, no capítulo 16, fala da unção de Davi na sua casa, filho de Jessé, quando Deus tinha rejeitado a Saul, tinha escolhido um sucessor da casa de Jessé, e esse sucessor era Davi, e a gente conhece a história. Mas quando Samuel unge Davi, capítulo 16, verso 13, diz assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Então, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, né? O Espírito sai de Saul, apodera de Davi. E aí a gente vê as coisas que Davi realizou, e Davi realizou no poder do Espírito. E quando ele está diante de Golias, antes de ele chegar diante de Golias, ele fala com Saul que ele vai, e Saul tenta demovê-lo da condição dele ir, porque, humanamente falando, fisicamente ele não tinha condições nenhuma. Primeiro, porque ele era bem menor do que aquele gigante, e segundo, porque ele não tinha preparo de um guerreiro como tinha Golias. Ele fala: não, deixa comigo, eu cuidava lá das ovelhas do meu pai, vinha um leão, peguei sacudi, veio um urso, que força, Nós estávamos brincando com o irmão ainda agora, que ele é muito grande, Reinaldo? E ele casado com uma moça pequena, mas eu não sei se aquele espírito que estava sobre Davi estava sobre ela, porque ele falou: é pequena, Bruno, mas ela não é mole não. Aí Reinaldo falou: fica quieto que você está no lucro, cara. Então eu fiquei agora imaginando aqui, pequenininho, pegando, sacudindo, pegando o leão, ainda encarando o gigante, Aí falando assim: não, fica tranquilo, rei. O mesmo Deus que me deu o urso e o leão vai me dar esse gigante. Na ação do Espírito, direção do Espírito, para uma pedrinha só, Coisa fantástica, Se fosse na Olimpíada, teria que ser uma medalha mais do que de ouro, se fosse competição olímpica, de tiro ao alvo, Que mão certeira. Mas aquela mão foi criada pelo Espírito Santo, querido. Era aquele Espírito que tinha se apossado dele. E é muito interessante, porque
Quando Saul perseguia Davi, isso está lá nesse mesmo livro aqui, no capítulo 19, né, na perseguição de Saul, e eu não vou ler para não alongar muito, que tem muitos textos aqui, mas Saul enviou alguns mensageiros para pegar Davi, e Davi estava com Samuel, né? E aí eles vêm, e quando eles vêm as pessoas profetizando, e eles acabam sendo envolvidos pelo Espírito Santo. Eles não conseguem fazer aquilo que eles tinham projetado fazer, que era pegar Davi. Aí eles voltam para Saul, falam com Saul, Saul vai, e aí Saul também, né, é alcançado pelo Espírito Santo, diz que ele caiu e ficou lá por um longo tempo. O Espírito Santo impediu ali, e era ação do Espírito defendendo ali. Lá em Êxodo, no capítulo 31, tem um personagem que eu gosto muito, eu tenho brincado com o Francisco, né? Semana passada, acho que na mensagem da semana passada, nós estávamos falando, Francisco é o nosso construtor, né? É um homem que tem uma habilidade, né? Como ele tem habilidade, tem obra difícil, meu filho, para resolver, chama ele, que ele resolve, né? Mas ele tem uma estratégia, né? Sempre dá certo. Ele, antes de começar a fazer qualquer coisa, ele consagra ao Senhor. Antes dele fazer qualquer obra, qualquer coisa, ele consagra ao Senhor. Eu já contei aqui da onde eu indiquei ele, que o que ele foi, ele resolveu depois que 13 passaram por lá, né? E agora estou indicando para um outro lugar. Falei para ele, ó, lá é nata, lá o negócio é fino. Então já começa a consagrar agora, né? E aí no capítulo 31, diz no verso 31:1, disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi do Espírito de Deus, dando destreza, habilidade, plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então aqui diz que eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, o Espírito Santo dando capacidade para as pessoas realizarem, para ele realizar. E no verso 35, no capítulo 35, no verso 30, diz assim: disse então Moisés ao israelita: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira, para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizameque, da tribo de Dan, habilidade de ensinar a outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal lá para o tabernáculo. Então, o Espírito Santo capacitou, deu essa habilidade, uma capacidade que vinha do Espírito, não era uma coisa natural, e até porque ia fazer tabernáculo. E aí, não só o capacitou a ele, mas como capacitou o seu auxiliar, ainda deu condições de que ensinasse a outros, né? E aí me remete à questão do discipulado, que nós falamos no começo aqui da nossa meditação, que os apóstolos tinham a incumbência de preparar outros. Então, o Espírito deu essa capacidade, os capacitou, ainda deu condição de informar outros para não reter. Que coisa fantástica. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11.
Isaías 11, vamos ler apenas 2 versículos. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, Jesus, um Espírito que dá sabedoria e entendimento, que traz conselho e poder. Então eu poderia ficar aqui discorrendo sobre o Antigo Testamento, sobre tantas pessoas que foram conduzidas pelo Espírito Santo, as quais o Espírito operou através dessas pessoas. Então Deus usa pessoas e usa o Espírito Santo para que essas pessoas pudessem ser usadas. A gente vê o caso de Moisés, a gente vê o caso de Gideão, a gente vê os juízes, os casos dos juízes. Era poder do Espírito Santo, era ação do Espírito Santo. E aí, caminhando mais um pouco, nós vamos para Lucas no capítulo 4. Lucas no capítulo 4, a partir do verso 14. Diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Levantando-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente, assentou-se na sinagoga. Eles tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura do que vocês acabaram de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim. E quando ele sai do deserto, quando ele sai daquela tentação aqui no capítulo 4, no verso 1, narra aí a tentação, e ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. E quando ele sai de lá, diz: Jesus volta para a Galiléia no poder do Espírito. E nós vemos outras passagens que mostram a ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E no capítulo 10 de Atos, 38 e 39, como Deus ungiu, Pedro falando, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Poder do Espírito Santo. Voltando para a igreja primitiva e olhando para nós não podemos, como igreja, fazer nada de nós mesmos. Agora, nós podemos fazer na ação do Espírito Santo. O poder é dele, é no poder do Espírito Santo. Não é no natural, é no poder do Espírito. E aí, depois da descida do Espírito Santo, esses homens, eles são tomados de coragem, eles são tomados de uma dinâmica, e eles saem, e aí começam a acontecer sinais, prodígios e maravilhas, mas a partir do Espírito Santo. Uma coisa que nós precisamos entender, que existem situações que nos cercam, seja na nossa família, seja no nosso trabalho,
seja na nossa vizinhança, seja nos nossos parentes, seja em que círculo de relacionamento for. Existem situações que elas só vão ser mudadas a partir de nós, através do Espírito Santo. Aqui diz que é o Espírito que convence. Essa seria a obra do Espírito: o pecado, da justiça, do juízo. Então é Ele que convence. Então, por mais que a pessoa seja fechada para o Evangelho, por mais que nós amemos essas pessoas e queremos que elas se convertam, nós podemos pregar, devemos pregar, anunciar. Eles seriam testemunhas em Jerusalém, eles teriam que falar das boas novas, falar de Jesus, mas quem faz é o Espírito Santo, querido. E aí muitas vezes, erradamente, nós falamos, até ficamos contrariados com algumas questões, ficamos às vezes contrariados, chateados com a resistência de alguns, mas não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo. E nós vamos poder ver aqui mais na frente como pessoas usadas pelo maligno trabalham, como os demônios trabalham para gerar resistência, para gerar cegueira para as pessoas. Essa é a obra que ele faz. Paulo fala isso: o príncipe deste século, o príncipe desse mundo, ele cega o entendimento das pessoas. Eu e você um dia nós éramos cegos, mas o Espírito Santo abriu os nossos olhos e nos libertou. Então tem pessoas que a resistência é humana. Tem gente que não se abre para Cristo porque prefere o pecado. Tem gente que ama o pecado, não precisa nem o diabo trabalhar não, porque ele vai lá para o pecado, ele não quer abrir mão. Eu lembro de uma pessoa que nós conhecemos assim que nós chegamos aqui nesse lugar, enquanto igreja, né? E a Beth lembra? Mas a resistência da pessoa, porque ela não queria abandonar a vida de pecado, ela tinha consciência disso, mas ela não queria abandonar. Isso é uma coisa. Tem outras pessoas que elas são resistentes pela altivez de coração, gente, soberba, aí resiste. Tem outras pessoas que a influência é maligna mesmo, Bruno. Tem pessoas que são possessas de demônio, né? Você tem que expulsar o demônio daquelas pessoas. Então são situações diversas. Agora, seja qual for a situação, quem faz a obra é o Espírito Santo. É Ele que convence. Então nós temos que orar para que o Espírito Santo haja na vida dessas pessoas. E aí existiam sinais, prodígios, maravilhas, as pessoas se convertiam. Era a obra do Espírito. Era o poder que estava sobre aquela igreja, o poder que estava sobre aqueles irmãos, sobre aqueles discípulos. Você acha que esse poder ele mudou? Você acha que o Espírito Santo ele mudou? Não. O poder continua o mesmo. E aí, se tinha aqueles primeiros discípulos, né? Nós somos, em relação a eles, novos discípulos, não é isso, Reinaldo? Nós somos novos discípulos. Então, a semelhança deles, nós temos que seguir o mesmo caminho. Lógico que tinha obras e situações que eram só feitas naquele contexto pelos apóstolos. Mas o poder de Deus não é limitado. Ele usa quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer. É Ele que faz. Nós temos que estar abertos para o Espírito Santo. Porque se nós estivermos aqui, Bruno, estamos aqui, tira o Espírito Santo daqui, isso é uma reunião natural e comum, querido. O que torna diferente é a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus.
Reuniões existem tantas, seitas existem tantas, Reinaldo, religiões existem tantas, mas Deus não está lá. Tem outro Espírito atuando lá, mas não é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que estar aberto, ter esse entendimento e estar aberto para a ação do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esses homens que nós vimos no Antigo Testamento receberam poder através do Espírito Santo. A obra que Jesus no Espírito Santo. E aí nós vamos poder ver um pouco aqui, passeando um pouco aqui no livro de Atos, nós vamos poder ver essa ação do Espírito na vida das pessoas, na vida desses discípulos. No capítulo 3 de Atos, mostra a cura de um homem aleijado que estava na porta do templo, né? E Pedro e João, eles vão entrando na porta do templo. Diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Não tenho ouro nem prata, ou não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante. E é interessante que depois desse milagre, a multidão correu para Pedro e para João, né? E eles começaram a pregar para eles. E aí isso incomodou lá os sacerdotes. E no capítulo 4, no verso 1, diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, como estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 pessoas. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres ali reunidos em Jerusalém, estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre, todos que eram da família do sumo sacerdote, mandaram trazer a Pedro e João. Diante deles começaram a interrogá-lo: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores que todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está curado diante dos senhores. É interessante que aí depois eles são presos. Depois eles são soltos. E aí diz aqui no 23, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo Davi, nosso pai.
porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram com teu poder e a tua vontade, haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e para realizar sinais e maravilhas por meio do nome do santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois de orarem, né? Depois de orarem, ficaram cheios do Espírito Santo. E eles pediram ao Senhor: Senhor, né, nos dê poder, nos reveste aí, para que a gente tenha autoridade para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Isso aconteceu. E depois, seguindo aqui no capítulo 6, aconteceu uma discussão lá na questão da assistência às viúvas, né? E tinha ali as viúvas helenitas e as hebreias, aqueles que eram descendência judaica, mas tinham nascido fora da Jerusalém. Tinha uma discussão que um estava sendo privilegiado em relação ao outro nessa assistência. E aí eles instituíram os diáconos para que esses diáconos cuidassem dessa parte. E dentre esses homens tinha lá um homem chamado Estevão, que foi encarregado de com os outros cuidarem dessa parte naquele contexto. Mas é interessante que ele começa servindo a mesa, ele começa distribuindo, fazendo aqueles alimentos, mas depois Deus começa a usar Estevão, e Deus começa a usar Estevão no poder do Espírito Santo, né? E é interessante o que acontece a partir dali. No capítulo 6, verso 8, diz assim: Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se uma oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos Judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo e os líderes religiosos, os mestres da lei, prenderam Estevão e levaram ao Sinédrio. E ali ele é interrogado, e dali tem o discurso dele. E no capítulo 7, no verso 54, o discurso de Estevão é um discurso longo. Ele discorre sobre toda a história de Israel. Lá atrás ele dá uma aula, rei. Ele dá uma aula, ele faz um EBD ali, né? Ele dá uma aula ali, começa de lá, passa por Davi. Ele dá uma aula até chegar ali em Jesus, né? E naquele contexto. E aí, no capítulo 7, verso 54, diz assim, vou voltar no 51. Estevão diz assim: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos
dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. Os testemunhos deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Que coisa fantástica, né? Homem cheio do Espírito Santo. E é interessante que ele tinha com ele o poder do Espírito Santo. Aqui diz que ele fazia muitos sinais, prodígios e maravilhas, mas ele também tinha o conhecimento das Escrituras. Então ele tinha o conhecimento das Escrituras, mas ele tinha a ação do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo sobre ele. E é interessante que só no Espírito, gente, só no Espírito um homem é capaz de ser apedrejado, a morrendo, ainda orar pelos seus algozes, falar: Senhor, não imputa esses pecados a ele, não, perdoa. Só no Espírito, Rei. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui é que Estevão era um dos diáconos. Ele não era um dos apóstolos, mas fazia sinais, prodígios e maravilhas. Então não se restringia a ele, ou não ficou restrito a eles, mas ao homem cheio do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. Que coisa fantástica. Agora, eles não podiam resistir com a autoridade e conhecimento que ele falava, o poder. Não era palavra vazia, era poder, unção de Deus sobre a vida dele. E é interessante porque quando se fala debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo, não tem como. É a ação do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. E se cumpre que ele testemunhava: Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, e receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E é muito interessante. E no capítulo 8, no verso 9, tem uma passagem muito interessante do homem chamado Simão. Diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando a todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Em seguida, Filipe, por toda parte, observando maravilhas e grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre um deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e lhes receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mão dos apóstolos, ofereceu dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça você e o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade, ore ao Senhor, talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês me disseram.
tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Ou seja, tinha um enganador ali, tinha um espírito de engano, que enganava o povo, um poder falso. E aí quando Simão, que fazia aquilo, com um propósito específico de se beneficiar, ele fica ali, maravilhado com o que ele vê, e ele quer comprar aquele poder. Querido, não está à venda, não é assim que funciona, é de Deus, é Deus quem dá. Agora é interessante que alguns aí usam esse poder para fazer igual a Simão, fazer comércio, mas está escrito que aconteceria assim, que se levantaria pessoas assim. De graça recebeis, de graça dá. E aí ele não entendeu nada, ele queria comprar, ele queria aquele poder, mas não era assim. Agora, se ele de fato se convertesse, se ele seguisse o caminho correto, aquele poder estaria sobre a vida dele. E aí nós podemos ver essa situação, como aconteceu isso. Mas lá no capítulo 10, esse capítulo 10 de Atos, é uma passagem que eu gosto muito. Atos 10, 1, a história de um centurião chamado Cornélio. O centurião era um soldado romano que tinha 100 homens, gente, ao seu comando. Diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope até Pedro. E eles foram até Pedro. E aí eles chegam até Pedro, e diz assim: no dia seguinte Pedro partiu com eles. Eles vão, anunciam, passam para Pedro porque Cornélio chamou, o que tinha acontecido. Pedro tem uma visão do lençol descendo, e como judeu tinha uns animais impuros e ele rejeita comer, e Deus fala para ele: olha, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei, porque Pedro era judeu, mas aqui o evangelho chegando aos gentios, e tinha essa separação. Diz assim: no dia seguinte Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio esperava com seus parentes e amigos íntimos que tinha convidado. Agora imagina, Beth, ele manda chamar Pedro, e quando Pedro vai lá, tinha uma multidão lá, porque tinha os parentes, amigo íntimo, estava todo mundo lá. Era um culto evangelístico, Ele preparou a cena, ele preparou o cenário, ele preparou o momento. O Espírito Santo conduziu Cornélio para arrumar a casa para aquilo que Deus ia fazer. Quando Pedro entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se a seus pés adorando, mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levanta-te, eu sou homem como você. Pedro fala para Cornélio: eu sou homem como você. Entretanto, tinha uma diferença, tinha um diferencial na vida de Pedro, que Cornélio não tinha.
Qual era o diferencial que tinha na vida de Pedro? Fala, meu mestre, qual era o diferencial, rei? O Espírito Santo. Eu sou homem como você, porém um homem de Deus. Porém um homem de Deus. Nós somos humanos, porém temos o Espírito Santo. Gênesis, você é um homem de Deus. Bruno é um homem de Deus. Reinaldo é um homem de Deus. E o homem de Deus faz a diferença aonde ele chega. Essa é outra mensagem. Um homem de Deus, sou homem como você, porém com a autoridade e poder do Espírito Santo que habita em mim. E aí, seguindo, ele manda ele levantar e diz, conversando com ele, Pedro então encontrou ali reunida muitas pessoas e lhes disse, vocês sabem muito bem do que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não devo chamar impuro ou imundo ao homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, mora perto do mar. Assim mandei buscar imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo. Senhor de todos, sabe o que aconteceu a toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas do que ele fez na terra dos judeus, e em Jerusalém, onde mataram o suspendendo no madeiro. Deus, porém, ressuscitou no 3º dia e fez o que ele visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu Jesus de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. Foram cheios do Espírito Santo, querido. Então, não mais os judeus, os gentios. E é interessante porque ele diz aqui, Pedro testemunha como foi predito por Jesus. Vocês serão minhas testemunhas. E era o que ele estava fazendo, era o que estava se cumprindo aqui. E se cumpriu, querido. E o Espírito Santo desceu ali. E eles receberam o Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo. Você imagina, rei, você indo pregar numa casa, né? Você anunciar as boas novas e no final, né, aquelas pessoas se converterem e haver essa manifestação, essa presença do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. E aí pergunto, vocês acham que isso é possível acontecer de novo? Vocês acham que isso é possível acontecer de novo, João?
Querido, nós temos um propósito nessa igreja, que nós vamos retomar os grupos de visitação, visita pelos lares, Sueli. Nós vamos fazer culto nos lares, que era uma prática antiga do povo de Deus, mas se perdeu por uma série de circunstâncias. E a pandemia tem nos atrapalhado com relação a isso. Mas nós vamos botar o pé na estrada. Nós vamos botar o pé na estrada. Nós vamos lá. Nós vamos lá, gente. E certamente Deus vai abençoar. Poder do Espírito Santo. E aí, para terminar, capítulo 13 de Atos. Hoje nós andamos um pouco aqui. Capítulo 13. Vamos ver se a gente pega aqui do verso 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, Petarque e Saulo. Quando adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e o enviaram. Enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Selamina, proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Mais um. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Por que perverte o caminho do Senhor? Por que você está aí como obstrução para que ele não creia? Mas o que aconteceu? Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu aquela situação. Aquele homem ficou cego e aquele homem creu. Poder do Espírito Santo. Então nós, como igreja, temos uma promessa que foi feita para os primeiros discípulos, para os apóstolos. Mas essa promessa é extensiva a nós e para além de nós. Porque a promessa diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, certo? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra seriam alcançados por eles? Não. Por outros discípulos. Por outros discípulos que viriam depois. Então, a extensão, a expansão do reino de Deus, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, eu entendo duas coisas. Uma é que se daria de maneira progressiva. Partiria de Jerusalém, progressivamente para a Judeia, Samaria, e progressivamente iria crescendo. É assim que o Evangelho chegou a nós. É assim que nós fomos alcançados. Progressivamente a família de Cornélio foi alcançada. Progressivamente o procônsul foi alcançado. Progressivamente. Então, num processo, numa condição processual. Mas tinha uma questão
não só progressiva, mas como extensiva. Porque geograficamente, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Era extensivo. Era extensivo. E essa é uma das condições para a volta de Cristo, né, Rei? O Evangelho ser pregado no mundo todo. Então já não é com eles não existem mais. Somos nós. Quantos antes de nós pregaram o Evangelho? Quantos antes de nós foram usados para a expansão do Evangelho, para a expansão do reino de Deus? Agora isso foi feito, Sueli, debaixo de uma promessa: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E é por meio do Espírito, Bruno, é através do Espírito que existe a expansão, é por meio do Espírito que existe a progressão. Tem promessa, a promessa do poder do Espírito Santo. Amém? O Espírito veio, ele desceu, se cumpriu o que Jesus falou. E agora nós estamos debaixo de um poder, debaixo de uma autoridade do Espírito Santo. E é interessante que a obra dele é extensa, porque ele revela, que ele purifica, né? São obras, é a obra do Espírito Santo. Então nós como igreja, Gênesis, o que temos que fazer a partir daquilo que ouvimos hoje? O que nós temos que fazer, Elizabeth? O que nós temos que fazer, Simone? O que nós temos que fazer, Jô? O que nós temos que fazer, Marlene? O que nós temos que fazer, Renan? Fazer como aqueles discípulos fizeram, depois que Pedro e João saíram da prisão. O que eles fizeram? Eles oraram: Senhor, nos dê poder aí para que nós possamos fazer sinais, prodígios e maravilha e corajosamente pregar a Tua palavra. Então essa é uma promessa, é mais uma para nós. E se nós queremos viver as promessas de Deus, essa é uma delas. E que nós possamos viver essa promessa, gente. Ver o poder de Deus, Reinaldo, manifestado na minha vida e na sua vida, manifestado nessa igreja, no poder de Deus, um poder que não se compra, um poder que é dele, que ele outorga, que ele eleva. E aí a gente olha para aquilo que a gente meditou um pouco aqui, que a gente viu na vida de Davi, na vida de Sansão, na vida de Gideão, na vida de Pedro, na vida de Paulo, né? Na vida de tantos, era o Espírito Santo. Vamos colocar de pé.